Bem, pessoal, hoje nós iremos iniciar aí anamnese em saúde mental, tá? Faz parte da nossa unidade 2, né, onde a gente aprendeu os conceitos semana passada, alguns conceitos científicos, né? E hoje nós vamos adentrar aí em como a gente pode estar atendendo o paciente, certo? Esse conteúdo tem muitos detalhezinhos, tá? Para que vocês realmente aprendam a assistir um paciente, tá certo? É, e daí a gente inicia nossos slides, né, com a entrevista do paciente, né? A gente sabe que na entrevista do paciente a gente pode estar fazendo essa entrevista lá na triagem, né? Se nós ficarmos na triagem, tá? Porque quem são os profissionais que podem ficar na triagem? Qualquer profissional de nível superior, certo? Em título de realidade, né? Quem mais fica na triagem é o pessoal da enfermagem e o pessoal da assistência social. Por quê? Porque demanda um tempo maior, tá? Então, o que é que a gente pode estar trabalhando aí? Na entrevista, os sinais e os sintomas psiquiátricos, tá? Então, nós temos aí como sinais das doenças mentais, né, que são os comportamentos. A gente tem que observar os comportamentos dos pacientes, tá? Então, a partir do momento que eles ficam é, conversando conosco, eles sempre têm a presença de um acompanhante, tá? Mesmo que a consulta seja individual, né, seja na triagem ou seja na nossa consulta de enfermagem, o paciente ele tem que estar sempre sendo acompanhado por um acompanhante, né, por um familiar, por alguém que seja o cuidador, tá? Por quê? Porque como eles têm problemas mentais, né, ele não vai entender, muitas vezes, dependendo de como seja a gravidade do transtorno, é, como será o seu tratamento, como serão as medicações, né? E daí também tem alguns psiquiatras que não atendem o paciente sozinho, tá? Ele exige a companhia de um familiar, de um cuidador, ok? Então, nós temos que ver a importância de, mesmo a consulta sendo individual, o paciente estar acompanhado de um cuidador, tá? E lá, a todo tempo, nós profissionais estaremos acompanhando o comportamento desse paciente. Por que é necessário isso? Porque às vezes a gente questiona, a gente pergunta se o paciente escuta vozes, né, ou vê pessoas, né, se ele tem alucinações visuais ou auditivas. E daí o paciente diz que não. E muitas vezes a gente observa que o familiar está do lado direito e o paciente está conversando, olhando muito para o lado esquerdo, que não tem ninguém, certo? E daí a gente acaba observando que ele apresenta comportamentos de alucinação, tá? Aí a gente mais na frente vai conseguir investigar se são alucinações auditivas ou alucinações visuais, ok? E as vivências subjetivas, né, que também a gente escuta na entrevista, que são as queixas do paciente, tá? O paciente, a gente vai escutar as queixas dele, a história dele, tá? Vai escutar as queixas e as informações também do familiar, do acompanhante, porque todas as informações, a gente vai ver mais na frente nos slides, elas são essenciais para que a gente possa construir o plano terapêutico, tá? Que é o PTS. PTS é o plano terapêutico singular, tá? Que a gente até falou lá quando a gente falou na RAPS, qualquer coisa vocês voltam lá nessa aula, certo? Que todos os profissionais precisam fazer o plano terapêutico singular do paciente, e esse plano tem que constar lá no prontuário do paciente, que isso nada mais seria do que as orientações, os acompanhamentos, como é feito o tratamento desse paciente, certo? Então, na entrevista, nós vamos
é, é, ver aí, né, os sinais e sintomas, vamos escrever no prontuário do paciente os sinais e sintomas que foram vistos aí na consulta, certo? Aí nós vamos ver aí a questão dos aspectos da consulta. Então, nós temos aí a relação médico-paciente, que na realidade é a relação profissional-paciente, que é o que a gente chama de aliança terapêutica, que é o que a gente chama de rapport, tá? É a questão da confiança que o paciente vai ter com relação ao profissional. E como eu já havia falado para vocês, quando a gente viu CAPS, às vezes o paciente ele pode se identificar com qualquer profissional, não necessariamente um profissional de nível superior, mas também um profissional de nível médio. Por isso que no CAPS, todos os profissionais, eles são importantes, tá? Porque muitas vezes ele começa a relatar suas queixas, né, digamos, ao monitor de saúde mental, que é o vigia, certo? E daí ele acaba dando informações a esse monitor que são essenciais para o tratamento dele. Coisas que ele não disse lá na consulta com o psiquiatra, coisas que ele não disse lá na consulta com a enfermagem, né, com o enfermeiro, nem lá com a psicóloga, mas ele acabou relatando que o comportamento dele tem mudado devido a determinada coisa que aconteceu, né? E a gente observa que nos últimos dias realmente o paciente apresenta um comportamento mais alterado, e a gente já tentou buscar essa informação e não conseguiu, né? E ele acabou relatando lá ao monitor. E isso é essencial para o tratamento dele. Essa informação é essencial para que o psiquiatra, muitas vezes, altere a medicação ou introduza outra medicação, para que a enfermagem oriente para que ele entre em determinada oficina, tá? Para que o psicólogo possa trabalhar outras maneiras de terapia, tá certo? E esse sigilo profissional, ele é mantido pelo monitor, logicamente, só que ele nos informa que aí é o sigilo da equipe, né? Entrando um pouquinho aí na questão ética, né? Veja que o profissional, o monitor no caso, ele não vai estar sendo antiético, repassando essas informações para nós, certo? Por quê? Porque todos nós do CAPS assistimos o paciente, todos nós do CAPS cuidamos dos pacientes, tá? De todos os pacientes. Então, essa informação, ela é valiosíssima para que a gente possa, né, cuidar de maneira mais pontual desse paciente, ok? Por isso, só repetindo, essa relação, essa aliança terapêutica, ela pode acontecer com o paciente e qualquer profissional que esteja no CAPS, tá? E são informações muito importantes para o tratamento, para o plano terapêutico desse paciente. O outro aspecto da entrevista é ela ser aberta e estruturada, tá? Como é que a gente entende por uma entrevista estruturada? É que essa entrevista, ela tem prontuário, tá? Todo paciente de CAPS, ele tem um prontuário. E esse prontuário, ele é preenchido por todos nós profissionais de nível superior que atendem o paciente, certo? Então, sempre tem que existir um prontuário, certo? E os registros serem feitos nesse prontuário. O plano terapêutico também tem que estar no prontuário. Quando terminar aqui esses slides, eu vou mostrar para vocês um modelo, tá, de prontuário de enfermagem e de admissão, tá? O que é uma entrevista aberta? É que não necessariamente a entrevista precisa ser terminada no primeiro contato que a gente tem com o paciente, tá? Se nós temos um paciente que não está em crise, e ele veio a primeira vez para o CAPS, ele está sendo admitido no CAPS.
Então, a entrevista, ela vai ser aberta e estruturada. Estruturada, porque nós vamos abrir um prontuário e não necessariamente esse prontuário precisa ser preenchido naquele mesmo dia, tá? Digamos que o paciente começa a falar e de repente ele para, certo? E tudo que você pergunta, ele não quer mais falar, ele quer ir embora, ele prefere não falar, e aí você pergunta ao acompanhante, ele vai logicamente, falar, mas veja que isso é uma SIC, né? Isso são informações colhidas, segundo informações colhidas, não são relatos do paciente, não são sintomas do paciente, certo? Então, assim, essa entrevista, ela vai ficar aberta. Por quê? Porque o prontuário não foi fechado, porque o paciente não quis mais dar nenhuma informação. Então, outra vez que o paciente vier, ou no outro dia, caso ele fique em monitoramento intensivo ou semi-intensivo, quando ele vier para o CAPS, a gente tenta fechar esse prontuário, tá certo? Por isso que o prontuário pode ser considerado aberto. Por isso que a entrevista pode ser considerada aberta, porque o prontuário não foi fechado no mesmo dia da admissão, tá? Outra situação que pode acontecer, que a entrevista também pode ficar aberta, é quando a gente é, recebe um paciente em crise, tá? O paciente em crise quem trouxe foi a família, tá? Então, a família vai, né, assinar como corresponsável pelo paciente, daí ele vai ser acompanhado pelo CAPS, certo? E não tem como nós preenchermos um prontuário e um paciente em crise. Então, nossa primeira conduta, né, que é a gente retire o paciente da crise, né, amenize aí a crise. Caso o paciente tenha condições de, depois da crise, naquele dia, responder a algumas perguntas do prontuário, ótimo. Se não, a gente marca, né, dentro aí do sistema de monitoramento intensivo e semi-intensivo, o dia do paciente retornar ao CAPS, e aí a gente vai preenchendo esse prontuário. Então, veja que, mais uma vez, a entrevista ela foi aberta, tá certo? Então, não é obrigatório que a entrevista ela seja, que o prontuário, desculpe, que o prontuário seja todo preenchido no dia da admissão, tá? Por isso que pode ser considerado, dentro da saúde mental, uma entrevista aberta, onde o prontuário não necessariamente precisa ou é obrigatório ser preenchido no mesmo dia. Tranquilo? E daí nós vemos a situação da entrevista. Com relação ao espaço físico, nós temos que organizar os consultórios de forma que o profissional sempre fique próximo à porta, tá? Porque a gente não sabe, pessoal, se esse paciente, no meio da entrevista, ele vai entrar em crise, tá? A gente não prevê isso, porque muitas vezes devido às perguntas. Ele pode, né, se irritar, ou se ele é um paciente que alucina, devido às perguntas, as alucinações podem ir fazendo, né, como a gente viu, manipulando a cabeça dele, né, a questão do automatismo mental, e daí, entra, entra. E daí a gente não tem como prever o que é que vai acontecer no andamento da entrevista. Então, de preferência, que a cadeira do paciente, a cadeira do profissional sempre fique próximo à porta, tá? O birô, ele fique com uma distância de pelo menos um braço do paciente, certo? Para que ele não tenha muita proximidade com a gente, tá? Outra coisa com relação à entrevista é que a gente não precisa estar pegando no paciente. Caso seja necessário a gente pegar no paciente, tá? A gente vai avisar a esse paciente que nós vamos pegar nele.
a gente vai avisar para o paciente que vai pegar nele, tá? Então, por exemplo, se a gente vai verificar os sinais vitais desse paciente, então a gente diz, eu vou tocar em você porque eu vou, né, colocar o aparelho de verificar a sua pressão, tá? Se a gente vai fazer alguma ausculta, tá? Eu vou colocar o aparelho aqui em você porque eu vou escutar seu coração. Se a gente vai fazer alguma palpação, né, para ver abaulamentos que tem na cabeça, isso aí é o exame físico, né? Então, a gente vou aqui tocar na cabeça do senhor, na sua cabeça, certo? Então, a gente sempre avisa para o paciente que vai tocar nele, certo? Para que não tenha nenhuma agressividade do paciente para com o profissional, ok? Outra coisa com relação ao espaço físico é que a entrevista ela pode ser feita com a porta aberta, tá? Logicamente que depende de onde o consultório seja. Se o consultório, né, de qualquer profissional, seja de frente à recepção, tá? Se a porta fica em contato com a recepção, não tem como a porta ficar aberta, né? Porque todos os pacientes que estiverem lá irão escutar os relatos do paciente. E isso é quebra de sigilo profissional, né? Então, impossível se a porta ficar para a recepção. Agora, se a porta ficar nos corredores, longe da recepção, e nesses corredores só terem acesso os profissionais, certo? Então, a porta do consultório, ela pode ficar aberta, tá? Para facilitar, principalmente quando a gente vê, para facilitar a nossa saída, principalmente se a gente vê que o paciente apresenta comportamento agressivo, ok? E outra coisa com relação ao espaço físico é que, se nós estamos com um paciente que apresenta comportamentos agressivos, o monitor de saúde mental, ele pode ficar lá dentro do consultório junto com a gente, certo? Para nos proteger, tá? Para nos ajudar nessa proteção, ou então, né, geralmente no CAPS deve ter mais de um monitor de saúde mental, né? Que o básico seria um na porta, né, recepcionando os pacientes, né, então ficando lá na recepção, um com os pacientes, porque tem que ficar um monitor diretamente com os pacientes e um nos corredores ajudando os profissionais durante a consulta, tá? Então, no mínimo, seriam esses três. Se tiver mais, ótimo, mais segurança para todos nós e para os pacientes também. E, então, a gente sempre, né, caso não tenha um monitor nos corredores, se a gente vai atender um paciente que sabe que ele apresenta comportamento agressivo, a gente pede para que eles fiquem nos corredores, né, caso não seja necessário ele ficar dentro do consultório, tá bom? Então, veja, resumindo aí como deve ser o espaço físico. A cadeira do profissional deve ficar próxima à porta, tá? O birô deve ficar um braço de distância aí do paciente, tá? Sempre que a gente for tocar no paciente, nós devemos dizer para ele que vamos tocar nele, né? A porta do consultório, ela pode estar aberta, desde que não tenha acesso a outros pacientes, e o monitor de saúde mental, ele pode ficar tanto dentro do consultório, como nos corredores, porque caso ele escuta algum barulho, alguma alteração de voz, ele vai lá nos socorrer, certo? Precisamos de tudo isso? Precisamos, porque nós trabalhamos com a mente. Veja, não é colocando medo em vocês, né? Que na verdade eu quero retirar esse medo de vocês. Mas nós trabalhamos com mentes que não estão em seu perfeito estado, tá? Então, veja, até nós que somos normais, às vezes nossa mente falha, né? Imagine aqueles pacientes, né, que já têm esse problema, né, da mente aí falhando. A questão da duração da consulta. Em alguns livros, principalmente em Dalgala Rondo, tá, que é a nossa bibliografia básica, ela diz que
a duração da entrevista é de 50 minutos, certo? A entrevista deve durar 50 minutos. Mas, infelizmente, não tem como a gente, dependendo da nossa demanda, passar 50 minutos com um paciente só, tá? Então, a gente vê, né, de acordo com a necessidade da consulta, né, do tempo de consulta, a gente vê a nossa demanda daquele dia, certo? E daí a gente vai, mais ou menos, né, norteando aí a duração dessa consulta. Tem pacientes que necessitam falar mais, tem pacientes que necessitam falar menos, e daí a gente vai, né, vendo aí de acordo com a nossa demanda. As anotações. As anotações, pessoal, elas devem ser anotadas, registradas no prontuário do paciente, né? E daí o que é que a gente vai observar? As anotações, elas devem ter relatos do paciente e informações do acompanhante, tá? Então, se você é um profissional que é bom de memorizar, né, as informações, então você faz uma pergunta para o paciente, muitas vezes você escuta tudo que o paciente tem para relatar e faz suas anotações quando o paciente sair. E aí você observou todos os momentos, todos os comportamentos, todas as reações do paciente, tá? Se você for uma pessoa não muito boa de memória como eu, tá? Você faz assim, você faz uma pergunta ao paciente e daí você escuta essa informação, certo? E depois que você escutar, você preenche, tá certo? É, fazendo isso intercalado. Faz a pergunta, escuta o paciente responder, e quando você está escutando, você observa o comportamento dele, tá? Observa se ele está olhando para algum canto, se ele está fazendo alguns tiques, algumas manias, tá? Se ele está com medo do acompanhante, certo? Então, você vai observando o comportamento dele, certo? Aí, depois que ele falar tudo, você anota, você registra. Aí, faz outra pergunta. Observa o comportamento do paciente, observa como ele fala e faz os seus registros, certo? Então, as anotações, elas devem ser corroboradas, elas devem ser feitas de acordo com as informações que o paciente e o acompanhante dão, certo? E aqui todas as fontes de informações são necessárias, sim. Todas as fontes de informações, elas são necessárias, por isso que a gente precisa do acompanhante para dar as informações. Porque mais na frente vocês vão ver que a gente tem um ponto que a gente chama de cronologia dos fenômenos. O que é essa cronologia dos fenômenos? É a história do paciente desde a gestação da mãe dele, né, até os dias atuais. Então, muitas coisas que aconteceram com ele, possa ser que ele não lembre ou que ele não queira relatar. E aí, o acompanhante vai relatar, tá certo? É, a gente também pode buscar informações com o agente de saúde, certo? Com o próprio posto de saúde. Então, todas as informações são necessárias para que a gente trace o plano terapêutico do paciente. E daí nós temos a entrevista em si, certo? Então a gente começa com a identificação, tá? A identificação, nome, idade, né, sexo, estado civil, a procedência, a ocupação profissional, certo? Essa ocupação profissional, ela é necessária, por quê? Porque a gente tem que ver se o paciente está realizando sua ocupação, se a doença atrapalha nessa ocupação, certo? Digamos assim, o paciente trabalha bem, desenvolve bem sua vida profissional, desenvolve bem sua vida pessoal, mesmo tendo um transtorno, tá?
ou ele tem períodos em que necessita sair do trabalho porque está tendo crises, certo? Ou ele abandonou o trabalho devido à doença. Então, essa ocupação profissional, saber o que é que o paciente faz, é importante para o plano terapêutico, tá certo? A gente começa a entrevista com perguntas pouco ansiogênicas, né? São perguntas que trazem pouca ansiedade ao paciente, certo? Perguntando como é o dia a dia, né? Como é o trabalho, porque quando a gente começa a falar em si dos sintomas, aí isso pode trazer alguma ansiedade para o paciente, certo? Algumas vezes a gente até já sabe a história desse paciente, por conhecer, né? Digamos que o profissional mora na mesma cidade, então por conhecer, a gente já sabe, né? Da história dele, ou então, muitas vezes, né? O agente de saúde já vem dizer que o paciente que vem para cá é assim, apresenta esse sintoma, é dessa maneira, tá certo? Ou então, às vezes, o próprio familiar já vem antes de trazer o paciente, dizer que vai trazê-lo, né, dizer que ele já apresenta determinados sintomas, se já apresenta agressividade, alucinações, tá certo? E daí a queixa principal e duração. É necessário a gente escutar a queixa do paciente atualmente, certo? Que é o que a gente chama de fatores precipitantes e fatores predisponentes. Quando a gente escuta a queixa do paciente atualmente, nós vamos saber o que ocasionou essa queixa, certo? Quais foram os fatores precipitantes, quais foram os fatores predisponentes do surgimento dessa queixa, tá? Então, digamos assim, a paciente, né, estava em período de manutenção e estabilidade, né, estava com os sintomas controlados, só que o cachorro dela morreu. E daí ela começou a apresentar crises, tá? Os sintomas voltaram, tá? Então, qual o fator predisponente ou precipitante? A morte do cachorro. Então, a gente tem que saber, né, essa queixa principal. Por que é que ele está sentindo aquilo hoje? Aconteceu algo? Então, isso tudo, quem vai nos relatar é o paciente, que a gente chama isso de história da doença atual, HDA, história da doença atual, tá? É, e é necessário, certo, observar o paciente, né? Quem trouxe esse paciente? O paciente veio sozinho, tá? O paciente veio porque a família o trouxe, certo? Então, o que é que acontece? Quando a gente sabe que a família trouxe o paciente, nós temos que saber se ele também quis vir, porque se ele for um paciente que ele não quer estar lá, né, que ele não tem, como a gente viu lá nos grupos terapêuticos, se ele está na fase pré-contemplativa, se ele acha que ele não tem nenhum problema, mas mesmo assim ele veio porque a família quis, então ele é um paciente que vai ser trabalhoso. Por quê? Porque para ele não tem nenhum sintoma, ele não tem nenhum comportamento alterado. Então, muitas vezes ele não vai querer tomar medicação, ele não vai querer participar das oficinas, ele vai tratar os profissionais de forma hostil, certo? Então, é um paciente que a gente vai ter que trabalhar com muita dificuldade, certo? É, e daí nós temos a história da moléstia atual, né? Que é a história da doença atual, que é o HDA, que a gente vai ver no prontuário quando eu for mostrar para vocês, tá certo? Então, a gente precisa das palavras do paciente e das palavras do informante, que é o acompanhante, tá? E daí nós iniciamos a entrevista, né? Perguntando no geral, não trazendo muita ansiedade ao paciente, nós perguntamos a questão dos fatores precipitantes ou fatores predisponentes, né, que é o que causou atualmente essas queixas, tá? O que foi que causou essas queixas? Agora, você estava bem, sem sintomas, o que foi que causou o surgimento desses sintomas? Se ele já apresentava sintomas, o que foi que agravou esse comportamento alterado, tá certo? Precisamos saber aí da evolução, se isso vem piorando a cada dia, tá? Se o comportamento dele é mais no período da noite, se é mais no período da manhã,
tá? A gravidade, se ele apresenta crises, em que período, certo? E a sequência cronológica, que é aquilo que eu falei para vocês, a cronologia dos fenômenos, né? Ou sequência cronológica. A gente precisa saber a história do paciente. Então, a cronologia dos fenômenos ou sequência cronológica nada mais é do que a história do paciente, desde quando a mãe dele estava gestante dele até os dias atuais, tá certo? E daí a gente vai conseguir observar se esse paciente já apresentava algum sintoma quando criança, né? Quando adolescente, certo? E desenvolveu agora na vida adulta esse transtorno, ou se esse transtorno ele vem desde a adolescência, tá? Com essa sequência, a gente vai conseguir entender como é a história desse paciente. E daí nós temos os antecedentes médicos, tá certo? Que aí esses antecedentes médicos, pessoal, nós temos aí as condições médicas gerais e psiquiátricas, né? A gente tem que saber se esse paciente apresenta outras patologias, né, que não são só mentais, se ele apresenta patologias físicas, biológicas, né? Porque a gente tem que ver as interações medicamentosas, a gente tem que ver as medicações se vão se relacionar com outros problemas que ele tem, tá certo? Quando a gente for ver psicofarmacologia, nós vamos ver que os medicamentos estabilizadores do humor, eles não podem ser usados em pacientes cardiopatas e que têm problemas na tireoide, tá certo? Então, daí é importante a gente saber se o paciente apresenta outras doenças, tá? Que não são só as doenças mentais. O histórico de tratamentos anteriores e a ordem cronológica. Aí a gente tem que abrir um parênteses aí, certo? Quando a gente pergunta de tratamentos anteriores, tem pacientes que trazem uma pasta de receitas de 10 anos, 5 anos atrás, certo? Vamos trabalhar com as últimas, tá? Porque às vezes o paciente quer nos mostrar todas. E aí, quanto tempo vai durar essa entrevista, né? Veja que a gente tem outros pacientes. Então, vamos trabalhar com as últimas, tá? Com as 2 últimas ou as 3 últimas, tá certo? Também, às vezes, eles trazem, né, as caixas de remédio que tomaram há vários anos. Vamos trabalhar com os últimos medicamentos, tá? A gente tem que ponderar aí o tempo da entrevista, certo? E um ponto importante que tem aqui com relação aos antecedentes médicos é a questão das medicações, que a gente vai ver também lá em psicofarmacologia. Nós temos que informar esse paciente que as medicações, os psicotrópicos, eles têm um efeito de até 20 dias. Até 20 dias, eles irão apresentar realmente o efeito desejado. Por que é importante a gente orientar isso para o paciente e para o acompanhante? Porque às vezes eles querem que tudo seja solucionado rapidamente. Então, o paciente tomou medicação 4 dias, já quer que eles estejam bons. E assim, eles não vão estar. Nesse período de 20 dias, logicamente que os sintomas serão minimizados. Porém, o efeito mesmo, ele vai começar a fazer com 20 dias do início das medicações, tá? E a gente precisa orientar isso, porque às vezes as famílias levam o paciente, não melhorou com uma semana, vamos levar para outro, vamos levar para outro, vamos levar para outro. E muitas vezes o paciente fica trocando de médicos, né, trocando de psiquiatras, e pode ser a mesma medicação, pode introduzir outros tipos de medicações e ao final o paciente não vai ter uma melhora. E além de que, né, a gente sabe que muitas vezes, né, a fé realmente obra milagres, né, e às vezes os familiares levam os pacientes para rezadores, benzedores, isso é ótimo, tá? Mas desde que eles não tirem a medicação prescrita pelo psiquiatra, tá? Porque muitas vezes esses rezadores e esses benzedores, eles acabam retirando, dizendo à família que não tome mais a medicação, que o paciente não tome mais a medicação prescrita pelo psiquiatra,
certo? E tome aí outras medicações, tá? E que não vão surtir efeito, tá certo? Então, tudo bem ir, né? A fé é a melhor coisa, mas que os pacientes continuem fazendo uso das medicações prescritas pelo psiquiatra, ok? É a questão dos antecedentes familiares. A gente tem que saber se existe, né, parentes do paciente que já apresentam transtornos mentais, principalmente aí os parentes de primeiro grau, né? Por quê? Porque a gente viu lá nos determinantes que existe uma questão genética ou hereditária, né? Que os cientistas estão estudando a questão de genes passarem aí de pais para filhos, certo? Então, a gente precisa saber, não só por essa questão genético-hereditária, mas também pela questão ambiental, né? A gente sabe que o ambiente, ele influencia muito na questão psíquica, né? E daí a gente precisa saber se na família existe, principalmente no núcleo familiar, se existe alguma pessoa com transtornos mentais. Os antecedentes pessoais. E aí a gente vê a questão da cronologia dos fenômenos, certo? Nesses antecedentes pessoais, ou a sequência cronológica. Como foi o nascimento, tá? Essa criança, ele foi desejado, não foi? A mãe tentou fazer abortos, né? Veio o sexo que a mãe estava desejando, que o pai estava desejando, certo? Como foi o nascimento? Foi um parto normal, um parto forçado, tá? Isso é importante para que a gente veja a questão aí também do desenvolvimento neuropsicomotor. Veja que essa questão do acompanhamento do desenvolvimento neuropsicomotor é atividade nossa da enfermagem. Quando a gente realiza puericultura, a gente vê como é que está essa questão dos reflexos da criança. Tá? Então, esses reflexos foram minimizados quando a criança nasceu, estavam minimizados ou não, a criança estava apresentando todos os reflexos, tá? A mãe pode dizer, logicamente, não de forma científica, né? Mas ela vai dizer que a criança realmente estava durinha, estava tudo bem, era sempre acompanhada, certo? Se desenvolveu muito bem, tá? Como foi a infância, tá? A infância, essa criança teve uma estrutura familiar, teve um acompanhamento familiar, tá? Ou não teve? A adolescência, essa criança aí essa pessoa aí na vida escolar, ela sofreu bullying ou não? Ela teve o acompanhamento dos pais nesse período de adolescência, tá? Ela precisou sair de casa, ela foi criada pelos avós, certo? Como foi a vida escolar, né? Uma criança que tem dificuldade de aprendizagem, né? Um adolescente que tem dificuldade de aprendizagem, não tem, certo? É muito inteligente, não é? Estudou até que série, conseguiu desenvolver, né? Conseguiu entrar num ensino superior, trabalha na ocupação que terminou, certo? A questão do desenvolvimento sexual, vida conjugal e familiar, né? Então, como foi a descoberta aí sexual, ele é homossexual, ele é heterossexual, a gente sabe dos tabus que a sociedade traz, né? Como é a vida conjugal, ele se relaciona bem, né? Ele apresenta sucessivas crises na vida conjugal, tá? Como é o comportamento dele na família, certo? Ele se relaciona bem com seus parentes, com seus familiares. A história profissional, aquilo que a gente falou, né, da ocupação. Ele vive muito bem controlando a doença e a vida profissional. Ele apresenta momentos de ausência na vida profissional devido a crises com relação à doença, tá? Ele parou de trabalhar porque tem sucessivas crises e daí não consegue construir sua vida profissional, certo? A interação social, religiosa e lazer. Ele é uma pessoa que participa de grupos, né, participa da igreja, tem momentos de lazer, é sociável, tá? Tudo isso, pessoal, nos ajuda a questão do acompanhamento e de criar um plano terapêutico para esse paciente, certo? Porque a gente pode entender, devido a toda essa sequência cronológica, que esse paciente ele já vem sofrendo
crises, ele já vem apresentando somatizações e agora que a crise veio, tá certo? Ele já teve sucessivas crises, ele já vem sendo acompanhado e não teve aí um período de manutenção e estabilidade. Então, a gente consegue entender, né, traçando todo esse perfil do paciente, tá? E daí a gente entra na avaliação, a gente acaba a entrevista, né, e entra na avaliação do funcionamento mental através do exame físico, certo? No exame físico a gente tem que separar, né, as áreas, a gente viu a questão lá nos conceitos, que muitas vezes a gente precisa estar observando o paciente, muitas vezes se a gente precisa pegar, sempre informar, tá certo? E nesse exame físico, pessoal, nós iremos estudar, né, nós iremos observar aquilo que nós vimos lá nos conceitos básicos, né? A questão da linguagem, do pensamento, a sensopercepção, a memória, a orientação, a consciência. Então, todos aqueles pontos que nós vimos lá nos conceitos básicos, as alterações de movimento, do humor, têm que ser observadas e registradas no prontuário através do exame do estado mental, tá certo? E aqui eu trouxe para vocês, né, uma questão que a gente não viu lá nos conceitos, que é a aparência geral do paciente, que a gente precisa também fazer o registro lá no prontuário, tá? Essa aparência, a gente tem que ver a idade e as condições de saúde desse paciente, tá? Se ele vem higienizado, se ele vem com as roupas rasgadas, se ele vem sem querer vir, se ele chega no CAPS em crise, se ele chega no CAPS porque quis vir, tá? Se ele apresenta algum defeito físico, certo? Esse defeito físico, nós temos que saber se é relacionado ao transtorno mental ou não, porque nós já recebemos um paciente com depressão grave que ele andava segurando uma bengala. Só que ele não tinha nenhum defeito físico, certo? Ele tinha as pernas muito boas, conseguia deambular muito bem, tá? Mas a depressão fazia com que ele necessitasse daquela bengala, tá? E com o tratamento, né, com a melhora desse paciente, ele foi deixando essa bengala, certo? A posição corporal, se ele é sempre encurvado, se ele apresenta o rosto fechado, tá? Se ele apresenta vergonha, se ele é intimidado pelo acompanhante, certo? Onde muitas vezes, se a gente observa que ele está sendo intimidado pelo acompanhante, né? Está com vergonha de falar, está com medo de falar com o acompanhante, a gente precisa pedir que o acompanhante saia, tá certo? O modo de se vestir, né, a psicomotricidade, a questão das reações desse paciente, se ele se movimenta muito bem, se ele gesticula muito bem, se os movimentos dele são lentos, né, que aí é a qualidade e a velocidade desses movimentos, tá certo? Tranquilo, pessoal? E aí a gente termina nossa anamnese, e aí eu vou apresentar para vocês uns prontuários aqui, certo? Para que vocês tenham mais ou menos uma noção da questão, né, de preenchimento desses prontuários. Deixa eu só parar aqui a gravação.